Graça e paz, meus amados, continuando aqui o vídeo sobre jejum, tá bom? Vamos falar sobre jejum, é a continuação. Estávamos falando sobre quando jejuar, em Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Quem é que tem que saber, meus amados, que está jejuando? Que você está jejuando? Somente Deus. Você não tem que falar para ninguém. Às vezes a gente diz, não, vou falar para quem está em casa para ele saber que eu não vou tomar café, senão eu fico me aperreando. Marido e mulher, sabe? Aí nesse caso aí, você pode até falar se for o jeito. Se não precisar falar, não fala não. Mas se a pessoa for aquele que fica aperreando, vamos tomar café. E uma agonia, né? Mas se não fizerem nada com você, se deixarem você em paz, não conta nem por de casa, tá bom? Em nome de Jesus. Porque a recompensa, ela vem do Senhor. Aqui diz na palavra do Senhor, em Mateus 6, 16 a 18, que já recebeu o galardão. Aquele que fica se amostrando por aí, todo triste, com a carinha real de coitado, sujo, assanhado, não tomou nem banho. Tô jejuando, tô jejuando. Não precisa isso, meus irmãos. Lava o rosto, fica todo bonito, arruma o cabelo, coloca uma maquiagem, fica todo de boa, né? E ó, a barriga seca, né? Jejuando. Mas glória a Deus, aleluia, porque o Senhor sabe no secreto que você está jejuando. Normalmente nós jejuamos pelo quê, amados? A gente jejuma para fortalecer o nosso espírito, para amar mais a Deus, para conseguir praticar a palavra do Senhor, sabe? Muitos jejuam por tudo. Tem gente que jejuma para conseguir uma porta de emprego aberta, né? Pode ser também, você quer a bênção. A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas se você crê, você está crendo que Jesus disse, maiores obras você fará. Maiores obras, que ele foi para o Pai. Então o que você quiser, você está precisando, jejue por isso, jejue por aquilo, sabe? Coloca diante de Deus. Mas principalmente para praticar a palavra do Senhor, porque não adianta ter bens materiais, ter tanta coisa e ir para o inferno, né? Então, tem que buscar as coisas de Deus. Glória a Deus. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras 8:23. Quando nós jejuamos e suplicamos a bênção de Deus, ele nos atende. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor e seu Deus e clamem ao Senhor. Joel 1:14, uma proclamação para todos se reunir. Então, desde antigamente, minha gente, no Velho Testamento, quando a coisa estava feia, o líder religioso falava, vamos todo mundo jejuar, entra em jejum aí, vamos fazer um santo jejum, né? Glória a Deus. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, todos eles do maior até o menor, vestiam-se de pano de saco. Aqui é humildade, né? Não precisa roupas caras e tudo. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco também, até o rei, tá vendo? Sentou-se sobre cinza, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelhas, provar coisa alguma. Ninguém podia comer. Não coma nem beba, cubra-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Aí, jejum é para quê, irmãos? Principalmente para isso aqui, deixar os maus caminhos e a violência. Senhor, eu não quero mais viver essa vida de violência. Eu não quero andar no mau caminho, entendeu? Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus, ele não se arrepende no seu caráter, né? Ele não se arrepende em nada. Mas aqui,
A posição era essa. Se esse povo se arrependesse, Deus não faria o que ele tinha dito. Ele ia destruir toda a cidade, irmãos. Mas por causa que o povo fizeram aquilo que realmente Deus estava querendo, né? Que eles fizessem. Deu tudo certo, glória a Deus. O povo não foi destruído. Jonas 3, do 5 ao 10. Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa. No caráter dele, quando ele determina uma coisa, está determinado. Só que nesse caso aqui diz que Deus se arrependeu, porque estava assim, ó. Deus poderia acabar com aquele povo ou não acabar. Dependia do coração daquele povo. Devido à pregação de Jonas, né? Deus deixou acontecer os mistérios ali. E aí tá assim escrito na Bíblia, né? Então, meus irmãos, tem coisa que é pra morte mesmo. Não tem historinha, não. Você pode jejuar por alguém que tá doente. Você pode fazer... É pra morte. Deus não se arrepende. Chegou o dia, vai embora mesmo, certo? Mas tem coisas que não é pra morte. Aquele povo ali de Nínive não ia morrer. Deus tinha uma posição pra eles. Um si de Deus, né? Se eles se arrependessem. E muitas vezes na nossa vida tem coisas que não é pra morte. Deus tá esperando de nós um quebrantamento, um santo jejum, sabe? A coisa tá feia, clame a Ele. Senhor, me ajude a abandonar os maus caminhos. Em todos os versículos da Bíblia que eu vejo, no Velho e no Novo Testamento, o jejum feito, gente, nunca foi para pedir bênçãos material, como a gente vê hoje. Deus, eu vou jejuar por uma porta aberta. Não. O jejum era para evitar a morte dos judeus, era para evitar guerras, violências, da parte de Deus também, Deus matar o povo, sabe? Era tudo quebrantamento, arrependimento. Então, que a gente venha seguir a palavra do Senhor, como diz aqui, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz, ó, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, olha. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que Deus tem falado comigo através da palavra é essa, que tudo que a gente for fazer, seja uma consagração, um jejum, seja buscando as coisas de Deus, irmãos. Buscando o amor. Deus, me dê mais amor no meu coração. Que eu possa perdoar mais, Senhor. Que seja um quebrantamento, irmãos. Porque as outras coisas Deus vai acrescentar. Você não precisa fazer um jejum pedindo um carro a Deus. Deus vai te dar o carro, sim. Deus vai te dar a porta aberta, o emprego vai vir. Mas peça a Deus as coisas espirituais. É o melhor jejum, porque é bíblico, meus irmãos, tá bom? É bíblico. Glória a Deus. Por isso me voltei para o Senhor Deus com oração, súplica, com jejum, pano de saco, coberto de cinza. Daniel 9,3. Outra coisa linda que eu acho aqui no jejum é que sempre fala em pano de saco, gente. Sabe? Embora tenha aquele versículo que diz que você não precisa ficar parecendo um doido, né? Caído no chão com a cara de que está jejuando. Mas existe esse aqui, que é um quebrantamento com pano de saco. Existe aquele que você se veste bem, sai por aí, ninguém nem nota. Mas existe esse jejum aqui, minha gente, com pano de saco, coberto de cinza. Realmente aqui é choro mesmo, é pranto. É um momento de... A coisa estava feia aqui, ó. Por isso me voltei para o Senhor Deus, né? Com orações, súplica, com jejum e com pano de saco. Aleluia. Tem um versículo na Bíblia que fala em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? É o 29. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança, diz a palavra do Senhor. Em Lamentações 3, o 29, ó. Põe a tua boca no pó. Tem coisas, meus irmãos, que a gente tem que colocar a cabeça no chão mesmo, a boca vai pro pó. Isso aqui é
é se ajoelhar, é cair no chão, sabe? É humilhar, se humilhar na presença do Senhor, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. É 1 de Pedro 5, versículo 6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Aqui, jejum é humilhação. Deus, Ele vai exaltar a tua vida. Você vai conseguir amar, você vai conseguir se livrar desse pecado que você está passando agora. Mas é necessário se humilhar, fazer um santo jejum na presença do Senhor. Fazer uma consagração. Deus, eu vou passar tantos dias sem tomar refrigerante. Eu quero quebrantar mesmo a minha vida. Esté 4,16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejuem em meu favor. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e minha criada jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther estava determinada, a rainha Esther, a salvar os judeus. O desespero estava muito grande, irmãos. Aqui não era para ganhar um carro, uma casa. Ela tinha um rei, né? Ela morava com um rei. Aquele casarão maravilhoso, aquele reinado, era todo dela ali. Tá entendendo? A mulher estava riquíssima. Só que faltava salvar o povo dela e a própria vida dela. Então, o jejum foi proclamado. No momento em que ela viu que estava para tudo se acabar. E o que é que nós temos visto hoje no Brasil, irmãos? Nós temos visto no Brasil e no meio evangélico um povo que clama a Deus, que está lendo a Bíblia, que está pregando o Evangelho. Mas nós não sabemos por quanto tempo, nós não sabemos o que vai acontecer. A palavra fala sobre a perseguição. E nós temos visto políticos falando, perseguindo os evangélicos já, apoiando o aborto, roubando, defraudando. E nós temos visto o povo de Deus que estão no meio da gente, na igreja, votando em candidatos que apoiam tudo que não presta. Apoia os gays, as lésbicas, apoia não ter mais homem e mulher, mas é homem com homem, mulher com mulher. Antibíblico, porque a Bíblia fala que não é para ser assim. Isso aí é pecado. A palavra do Senhor fala sobre esse pecado, não é? E as pessoas continuam fazendo coisas erradas. Continuam. E a gente precisa jejuar por isso, irmão, pelo nosso Brasil. Precisamos orar pelo nosso país. Você que não é brasileiro, ore pelo seu país. Você que está me ouvindo agora, assistindo, ore pelo seu país. Eu não sei o que está acontecendo aí, se você está sendo injustiçado, se os evangélicos estão sendo perseguidos aí no seu país. Mas continue em oração e nós daqui também estaremos orando por você. É necessário, amados, orar pelos outros países também, não olhar para nosso próprio umbigo. Nós estamos bem aqui no Brasil no momento, mas vamos orar pelos países perseguidos, amém? Pesquise na internet, vários países aí que são perseguidos, que o governo é antibíblico, é terrível, mão pesada de ferro sobre eles, sobre o povo de Deus. E nós aqui, divididos na própria igreja, dentro da igreja, partidos que estão buscando governo, pessoas que estão buscando um governo que vai aprisionar a igreja. E outros que estão buscando governos que vão nos deixar livres, pregando o evangelho, sabe? É muito triste, mas tudo isso é uma guerra espiritual, irmão. Só o jejum para quebrantar esses que estão votando errado. Só o jejum para abrir os olhos deles, para tirar as escamas. São pessoas maravilhosas que cantam, que louvam ao Senhor, que pregam a palavra do Senhor, que quando pega o microfone você diz é de Deus, mas na hora de votar não sabem votar. Votam em partidos corruptos, partidos que apoiam tudo que é coisas, obras malignas. Que Deus tenha misericórdia. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias 1:4. Aqui em Neemias, né?
no livro de Neemias. O Neemias, ele ouviu coisas terríveis sobre o povo dele, né? E ele assentou, chorou, lamentou e jejuou. Ninguém faz um jejum, irmão, se não for quebrantado. O jejum que Deus vai receber é aquele quebrantado. É aquele que há lágrimas, que há choro, que há humilhação. Não é apenas jejuar, mas é você se despir da sua alma. Se despir, tirar toda a roupagem que está na sua alma, tudo aquilo que está te aprisionando. Tira essa roupa velha. Deixa o Senhor lavar a tua alma, o teu coração. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez, 2 Coríntios 11, 27. 2 Coríntios. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, Paulo falando, né? Passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Que coisa, né? Meu Deus. Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho que suporta frio, fome, nudez e continua firme no Senhor ainda. Deixa o servo de Deus firme na palavra dele. 2 Coríntios 11, 27. Vamos ver aqui. Segundo Coríntios. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Em viagem, muitas vezes em perigo nos rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo nos gentios, em perigo na cidade. Paulo falando, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Aqui, irmãos, temos falsos irmãos como Paulo tinha. Temos falsos irmãos como Paulo tinha, irmãos. Pessoas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, que muitas vezes estão no rol de oração ali, mas é contra o que a gente está, né, pregando. É o joio que está dentro da igreja. E como que a gente sabe, irmão? Pelos frutos se conhece a árvore, tá bom? Pelos frutos deles. Muito perigo, em perigo na nação. Aleluia. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4, do 1 ao 2. Imagina aí. Quem aguenta um negócio desse, irmãos? 40 dias e 40 noites sem comer. E sem beber, no deserto, né? No deserto. Não tinha água, não. Não tinha uma garrafinha de água lá, não. 40 dias, mais de um mês, irmãos. Pense que jejum terrível. Forte, forte mesmo. Aí você diz, não, só Deus mesmo, só ele, que era 100% homem, mas 100% Deus. Mas ele era 100% homem. Será que o ser humano aguenta, irmão? 30 dias de fome, pelo menos. A gente vê coisa aí de pessoas que se acidentaram, ficaram por aí, presos, né, nas ferragens, bebendo o próprio xixi, né? Porque não conseguia tomar água. Minha gente, não tinha nada ali. Mas o ser humano... o corpo humano, ele é muito frágil, mas também ele aguenta muita coisa, viu? Amém? Quando Deus quer, ele aguenta. Mateus 17, 21. Mas esta espécie só se sai pela oração e pelo jejum. A casta de demônio, irmão. Quando é muito demônio, você nota mesmo uma família cheia de demônio, uma pessoa só, com casta de demônio, só se derrota com jejum e oração. Não brinque, não. Mateus está dizendo, viu? É Bíblia. E nós temos visto o jejum, gente, no Velho e no Novo Testamento. É feito uma exegese. Velho Testamento, Novo Testamento. Tem lá e tem cá, tá bom? É de Deus o jejum. Aí tem gente que diz, não precisa jejuar, não. Jesus já fez o sacrifício maior. Hoje não precisamos. Precisa sim, que é bíblico. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar num lugar destacado no meio do povo. 1 Reis 21, 12, tá vendo? Jejum, novamente fala sobre o jejum. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, Joel 2,15.
convocação, muito crente mesmo, é um avivamento de gente buscando a Deus. Deus derrama o seu poder. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Mateus 11, 18. Tá vendo? João, ele jejua, mas não bebia vinho, tá vendo? E o povo dizia que ele tinha demônio. Os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e levantaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. 1 Crônicas 10, 12. Ó. Depois da morte de Saul, o povo jejuou por 7 dias. Isso significa o quê? Tristeza. Eles estavam muito tristes. E ali eles jejuaram para Deus fortalecer eles. Entendeu? Você está muito fraco, jejue para Deus fortalecer seu espírito. Na verdade, quando a tristeza é muito grande, a gente não consegue nem comer. Né? Fica de jejum querendo ou não. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ó. Lucas 5:35. Jesus falando. Quando o noivo fosse tirado, que era Jesus, né? Subisse para a glória, o povo ia jejuar. Né? Porque questionaram, por que teus discípulos não jejuam? Né? Aí Jesus falou, como pode? Se tá tudo na alegria aqui, se o negócio tá bom, né? Eu tô aqui, o noivo tá aqui com eles e tudo. Deixa tirar o noivo para ver, né? Lucas 5:35. Vamos bem aqui. Lucas 5:35. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Os escribas, os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu e disse, não necessita de médicos os que estão são, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então, por que jejuam os discípulos de João? Muitas vezes fazem orações, como também os fariseus, mas os seus comem e bebem, criticando os discípulos de Jesus, que comiam e bebiam. Ele disse, podeis vós fazer jejum os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, né? Então jejuarão. Eita glória! Jesus subiu, ele está lá na glória, né? Não está aqui em carne, está em espírito, né? Pai, Filho e Espírito Santo está conosco 24 horas. Mas nós não conseguimos tocar nele como uma pessoa normal, Jesus, né? E para a gente sentir mais dele, irmão, para a gente sentir mais ainda a presença do Senhor, nós precisamos jejuar, orar, ler a Bíblia, ouvir os louvores, adorar o Senhor. E o jejum, ele faz parte dessa doutrina espiritual, né? Dessas práticas espirituais, irmãos. Vamos buscar mais e mais jejuar, amém? Vamos orar? Pai, na tua presença eu te agradeço por essa palavra maravilhosa, pelo jejum que o Senhor deixou para nós, meu Pai, essa prática espiritual para nós. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, que a gente coloque em prática, Senhor, que toda carne caia por terra agora em nome de Jesus, essa carnalidade, esse desejo de estar comendo, muitas vezes a gula, Senhor, os gulosos não herdarão o reino dos céus, é um come, é todo mundo engordando, Pai, no sobrepeso. Em nome de Jesus eu repreendo agora todo mal, Pai, todo espírito de guloseima, de ficar com gulosidade, em nome de Jesus, Pai, que a gente tire tempo, Pai, para praticar, meu Pai, isso que o Senhor nos deixou, essas ordenanças tuas, Pai. O Senhor falou na tua palavra sobre o jejum. Quantas vezes o Senhor deixou versículos aqui, esteja jejuando. Isso tudo é porque o Senhor quer que a gente faça. É o Velho e o Novo Testamento, Pai. E o Senhor diz na tua palavra, Pai, que dias virão que o noivo será tirado e vai ser necessário jejuar. Então o Senhor deixou bem concreto, bem escrito aí na palavra, Pai, que nós precisamos jejuar. Essa casta de demônios só cai por terra com jejum e oração. Muito obrigada por essa maravilha, Pai, por essa oportunidade de jejuar, Pai.
Em nome de Jesus, eu profetizo na minha vida, na vida dos meus irmãos, de todos que estão ouvindo, que jejuem da forma correta, Pai. Não para ficar morrendo. Muitas vezes toma um remédio controlado, não consegue jejuar muito, mas jejua pouco, mas consegue jejuar. Em nome de Jesus. Vai consagrar, vai tirar alguma coisa da alimentação deles. E vai dar tudo certo para a glória e honra do teu nome, Pai. E o Senhor vai ouvir a nossa oração. Não pedindo coisas, bênçãos materiais, mas como jejuava os teus filhos no passado, Pai. Todos pedindo santidade, pedindo que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor transforme as nossas vidas. E o restante que o Senhor vai nos acrescentar. Não vai faltar o carro, a gasolina, o álcool. Não vai faltar, meu Deus, a nossa casa para a gente morar. Não vai faltar as bênçãos físicas, Senhor. Não vai faltar. Tudo isso vai ter, Pai. Mas vai ter as bênçãos espirituais. Que essa ninguém tira de nós, Pai. As outras é tirada. Mas a espiritual não. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus.